Olá meninas, começando mais um vídeo aqui no canal Menopausa com a Nutri. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Thais Dias, eu sou nutricionista, sou especializada em emagrecimento feminino e em saúde da mulher que está na menopausa. Se você ainda não se inscreveu no canal, peraí, que antes de começar o vídeo de hoje eu quero te pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo sobre alimentação, o que comer, o que não comer, suplementação para essa fase da menopausa. Então eu vou te ajudar com tudo isso, mas você precisa se inscrever aqui no canal. E meninas, o vídeo de hoje é o seguinte, é um tema bem polêmico e eu já vou explicar o motivo disso. Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo de hoje, então fica aí até o final sobre quais são os sintomas da menopausa, ou melhor, quais são os primeiros sintomas da menopausa. Quer aprender? Então vem comigo nesse vídeo. Meninas, só para relembrar um pouquinho aí alguns conceitos. Então no vídeo passado, se você ainda não assistiu, ele tá aqui no canal, eu expliquei o que é a menopausa, o que é a climatério, o que é perimenopausa, né? E todos esses termos que a gente ouve falar por aí. Meninas, a menopausa é uma data que vai marcar a última menstruação da vida daquela mulher. Aqui no Brasil, nós brasileiras entramos na menopausa em média ali dos 48 até os 51 anos. E aí o que significa isso? Significa que a nossa fase de vida reprodutiva ela terminou. Então nós não temos mais capacidade ali, né, atividade para poder gerar uma vida, para poder engravidar. Isso significa a menopausa. E é claro, com essa menopausa há então uma série de mudanças hormonais dentro do nosso corpo. E aí guardem esse nome, estrogênio, estradiol, né? É um hormônio super importante que a mulher produz em idade reprodutiva. E aí quando a gente entra na menopausa, então nós temos uma queda drástica nesse hormônio. É claro que existem outros hormônios que caem também, como por exemplo testosterona, progesterona, mas aqui eu vou destacar esse hormônio em especial, ok? E aí, meninas, o fato é, 100% das mulheres vão passar por esse período da menopausa. Seja ela uma menopausa fisiológica, onde o nosso corpo deixou de produzir os hormônios ali, ou ainda uma menopausa cirúrgica, ou até mesmo menopausa precoce, que são aquelas mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos. Isso é a minoria, mas acontece também, ok? E aí, meninas, o que acontece então se eu tenho a redução, principalmente aqui focando lá nesse hormônio estrogênio, se lembram? Então, se eu tenho pouco estrogênio dentro do meu corpo, ele é um hormônio super importante que participa de tem diversos papéis metabólicos dentro do meu corpo. E daí, se eu tenho pouco desse hormônio, eu tenho uma série de consequências clínicas. E aí começam a aparecer os sintomas. Meninas, prestem atenção. Os primeiros sintomas, eles começam a aparecer de forma singela, mais ou menos ali por volta dos 40 anos. Então, se você já está notando algum sintoma aí, presta atenção, porque pode ser a menopausa chegando, tá? Então, meninas, vamos lá. Olha só que loucura que acontece dentro do nosso corpo quando a gente tem a queda, então, desse hormônio estrogênio. Meninas, são cerca aí, listados, né, catalogados aí nos estudos, mais ou menos 76 sintomas diferentes. Você vai ter todos esses? Não. Se tudo der certo, não, tá? Mas o que acontece? Uma mulher pode ter um sintoma, a outra pode ter outro. Às vezes eu tenho aquele sintoma específico de forma mais intensa, mais frequente. Às vezes eu não tenho outro sintoma que a minha amiga tem. Então isso vai variar muito de mulher para mulher. São 76, é muito sintoma, muita coisa, mas não significa que você irá apresentar todos. E aí o que determina? De repente, a sua genética, o seu estilo de vida, a sua alimentação, se você é uma mulher que fuma, que consome bebida alcoólica, ou se você faz exercício, tudo isso influencia no aparecimento, na intensidade e na frequência desses sintomas. E aí, meninas, claro que aqui nesse vídeo, a minha intenção é trazer os sintomas mais frequentes e aqueles que geralmente aparecem primeiro, tá? Então, vamos lá. Então, de olho sempre nessa fase do climatério, ali mais ou menos 40 anos, onde vão começar a aparecer os primeiros sintomas. O que eu tenho, meninas? Irregularidade no ciclo menstrual. E aí, às vezes, vocês começam a pensar assim, ah, mas é só se eu não menstruar. Não, não significa isso. Irregularidade no ciclo menstrual, às vezes, significa você menstruar 2 vezes no mesmo mês. Às vezes, significa espaçar mais os seus ciclos. Às vezes significa o seu volume
ali do sangramento ficar maior. Então essa irregularidade no ciclo, né, ele não estar tão certinho mais, pode ser um sintoma da menopausa que está vindo aí. Outro sintoma dos mais comuns, prestem atenção, cerca de 85% das mulheres apresentarão aqueles fogachos, sabe, aquele calorão que você não sabe de onde vem, ninguém que está perto de você tá com aquele calorão e você começa a tirar a blusa, tem uma sudorese, né? Soa muito. Ele pode acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite. E aí é um problemão, sabe por quê? Vem outros sintomas acompanhados. Então, se você tem esse calorão durante a noite, qual que é o outro sintoma aí da menopausa? Um dos primeiros a aparecer, a insônia. Então, você que dormia ali um sono de anjo, um sono de bebê, começa a acordar várias vezes à noite, a ter um sono muito leve, e aí às vezes vem esse fogacho, né, esse calorão à noite e atrapalha ainda mais o teu sono. Então, insônia. Se você tem insônia, provavelmente no outro dia você fica mais cansada, e aí a gente entra num outro sintoma, cansaço, fadiga, sabe aquela coisa assim, que parece que é uma preguiça que não passa? Presta atenção, você não é preguiçosa. Isso tudo todas essas mudanças que eu estou relatando são decorrentes da menopausa. E aí a gente tem também algumas alterações de humor importantes, então irritabilidade, qualquer coisinha assim você já explode com qualquer pessoa que estiver ao seu lado. Isso é comum, mas não é normal, tá, meninas? Ansiedade, você fica mais ansiosa, mais depressiva, num estado de tristeza ali que não tem motivo, mas que só você tá sentindo. Então você fica às vezes mais triste, o teu humor oscila muito. Tem hora que você tá bem, tem hora que você tá super irritada, tem hora que você tá triste. Então essas oscilações de humor também são sintomas muito característicos da menopausa. E aí, meninas, falando um pouquinho também de outra classe de sintomas, os sintomas urogenitários. Essa palavra é difícil, o que significa isso? Engloba um monte de sintomas, como por exemplo, ressecamento vaginal, perda da libido, então dói, a relação sexual dói, e é claro que você vai perder a libido, né? Acaba diminuindo. A gente tem também escape de xixi, que é muito comum, porque tudo fica flácida, né? Aquela musculatura da nossa bexiga fica flácida, a gente começa, vai tossir, perde xixi, vai pular corda, perde xixi muito fácil, são sintomas também característicos. Nós temos aí também ressecamento, né, vaginal, ressecamento da pele, unhas e cabelos fracos, o cabelo fica sem brilho, cai demais da conta, a unha fica super fraca, flacidez, celulite, retenção de líquido, também são outros sintomas comuns a essa fase. Falando um pouquinho da saúde óssea, se eu tenho pouco estrogênio, o que isso vai impactar lá na minha saúde óssea? Eu começo a perder densidade óssea. E aí a gente entra naquele quadro muito comum, que eu não sei se você tem, chamado osteopenia. E algumas mulheres até, né, quando a gente não cuida dessa osteopenia, apresentam então quadros de osteoporose, maior risco de fratura, dores musculares, que às vezes até podem ser confundidas com fibromialgia, mas são decorrentes desses sintomas da menopausa. E aí, meninas, falando um pouquinho mais, talvez aí do sintoma que mais incomode você que está me assistindo, que é o quê? O ganho de peso inesperado. Então, já foi comprovado cientificamente que a mulher, depois que ela entra na menopausa, ela ganha aproximadamente aí 0,8 quilos por ano. O que significa isso? Significa que em 10 anos depois da menopausa, essa mulher já vai ter engordado 8 quilos sem querer. Tudo isso devido a essas mudanças hormonais. Então presta atenção. Se você está com dificuldade em perder peso, se você está ganhando peso muito fácil, por menos que você coma, você está ganhando peso, acumulando muita gordura na região abdominal com facilidade, esses são sintomas também do climatério, né, que começam a aparecer ali no climatério depois dos 40 anos e que vão piorando quando a gente chega na menopausa. E aí, o que acontece, meninas? O nutricionista entra e tem um papel muito importante, é claro, que em todos esses sintomas, mas principalmente nesse sintoma de peso excessivo, porque se eu tenho excesso de peso, excesso de gordura abdominal, eu tenho outras doenças associadas. E aí, outro detalhezinho, se você já percebeu, né, que antes, quando você engordava, você ganhava o quê? Coxa, bumbum, e agora não, essa gordura tá indo toda para sua região abdominal e você está desenvolvendo sem querer um biotipo de corpo do tipo maçã. Então ela fica arredondada, né? Então, meninas, prestem atenção a esse sinal.
essa sinalização de acúmulo de gordura lá na região abdominal também tem a ver com a queda do estrogênio. Então, meninas, esses foram os principais sintomas, os que eu noto ali na clínica, que são mais comuns às mulheres, que vocês me relatam todos os dias nas redes sociais. E agora que você já sabe quais são os principais sintomas, se cuida, tá? Não é normal, é super comum, mas não é normal conviver com esses sintomas. Inclusive, muitos deles não passam com o passar do tempo, tá? Então, às vezes, você que tá pensando aí, daqui a pouco passa, é só uma fase. Não passa e a tendência é só piorar. Então, você precisa fazer o quê? Se cuidar. A informação você já tem. E aí, por onde começar a se cuidar? Meninas, é importante ter um acompanhamento de um médico, tá? Para que vocês possam juntos avaliar a possibilidade de uma reposição hormonal e, claro, ter uma nutricionista que entende sobre tudo isso ao seu lado para te ajudar nessa caminhada, porque eu tenho certeza que nós temos muito trabalho para fazer juntas. Então, cuide da sua alimentação, cuide das coisas que estão no seu controle. Tente estabelecer uma rotina de sono, fazer exercício, controlar o estresse. Eu sei que às vezes parece difícil, mas agora que você já tem essa informação, você não pode ignorar. E aí eu quero te perguntar o seguinte: quais desses sintomas você sentiu? O que você tem sentido? O que tem te incomodado mais? Coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer um pouquinho melhor. E me ajuda a compartilhar esse vídeo com uma amiga que você sabe que precisa ouvir essas informações, tá? Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada pela companhia.